já havia anunciado pela manhã o texto que nós consideraremos essa noite. E a gente agora prossegue, iniciando então a exposição do capítulo 3, porque da última vez que eu preguei, eu encerrei a mensagem do capítulo 2 de Gálatas. E agora à noite nós vamos considerar juntos pelo menos os 5 primeiros versos de Gálatas 3. Então acompanhe aí comigo a leitura do verso 1 até o verso 5. E vamos então ler inicialmente a passagem, depois então considerar o que ela tem para nós, ao nosso coração nessa noite. Minha pretensão é fazer a exposição e depois então extrair também lições que considero serem importantes para a nossa vida nessa noite, antes da celebração da ceia do Senhor. É dito assim: ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade foram em vão. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Amados, até aqui a leitura da palavra do Senhor, e vamos orar, vamos buscar a direção do Senhor para aquilo que vamos considerar juntos nessa passagem. Pai, fala ao nosso coração, abre a nossa mente e a nossa alma para receber as verdades da Tua palavra. Que ela sonde o nosso coração, nos alimente, nos advirta, nos oriente, nos exorte, mas que ela também nos console e nos dê, ó Deus, a razão da fé, como a esperança que temos de vida eterna ao lado do Teu Filho. Faz-nos entender, ó Deus, que é a simplicidade do Evangelho, da graça de Deus, oferecido a pecadores em Cristo, e que pode ser aprendido por nós única e exclusivamente pela fé no Teu Filho. Sonda o nosso coração quanto a essa verdade e certifica-nos de que é nesse caminho que estamos, para a glória do Teu nome, para a glória do Teu nome. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Mas a gente já tem considerado uma série de coisas importantes sobre a carta aos Gálatas. E eu não quero me delongar aqui nessa minha retrospectiva, mas acho que ela é importante depois de tanto tempo da gente não ter considerado a mensagem de Gálatas. A carta de Gálatas foi escrita pelo apóstolo Paulo a crentes que estavam na região da Galácia, crentes que haviam sido alcançados pelo Evangelho a partir da pregação do próprio apóstolo Paulo. Paulo funda essa igreja e ele escreve essa carta depois de um tempo de distância dessa igreja, com um objetivo muito específico: orientar aqueles cristãos, orientar aquela igreja, a igreja da Galácia, fundada e organizada pelo próprio apóstolo Paulo, quanto a um ataque que ela estava sofrendo. A igreja estava sendo atacada por falsos mestres. Havia, de fato, uma influência que perseguia o apóstolo Paulo, não só na Galácia, mas em muitos outros lugares onde ele passou. A gente está lendo agora Atos e a gente está vendo que onde Paulo ia, ele enfrentava a oposição de um grupo específico chamado de judaizantes, que criaram muito problema para o apóstolo Paulo. Criaram muita dificuldade para a pregação dele. E o que esses mestres faziam? O que esses judaizantes faziam? O que essa gente tentava incutir
na cabeça e no coração da igreja da Galácia. Em poucas palavras, eles tentavam desconverter os convertidos de Paulo. É coisa curiosa, né? Tentavam fazer eles acreditarem que para ser um cristão verdadeiro, não bastava confiar no evangelho oferecido pelo apóstolo Paulo. Era importante que o cristão, para ser cristão de verdade, tinha que também se transformar num judeu. Era importante nessa concepção desses falsos mestres, que aqueles crentes da Galácia não ficassem apenas com o que Paulo havia ensinado. Ah, Paulo ensinou isso? Tá ótimo, mas isso não é o bastante. Vocês têm que também se circuncidar, têm que também observar a dieta judaica, têm que também observar o calendário judaico. Essa gente chegou até a igreja da Galácia e criou uma tremenda confusão na cabeça daqueles irmãos, fazendo eles acreditarem que o que Paulo havia pregado não era o bastante. E o que Paulo havia pregado é o evangelho divino, oferecido pelo próprio Deus, entregue aos apóstolos e que vem com a chancela, com a aprovação do próprio Deus. E o que esse evangelho diz na sua síntese? Diz que homem algum é aceito diante de Deus pelas obras da lei, confiando na carne, realizando qualquer coisa para ser aceito diante de Deus. A aceitação, a justificação diante de Deus se baseia única e exclusivamente na obra realizada por Cristo na cruz do Calvário em prol dos pecadores. E para a gente ser salvo por Deus em Cristo, temos que nos aprender dessa verdade pela fé. Tão somente pela fé. E não há nenhum acréscimo necessário a essa fé. Não há nada além da fé que seja necessário, imprescindível, fundamental, para que alguém seja aceito diante de Deus. Era esse evangelho da graça por meio da fé, independente das obras da lei, que Paulo defende e que está sendo alvo do ataque daqueles falsos mestres. Aqui no capítulo 3, Paulo vai avançar um passo na direção dessa defesa, na direção dessa proteção da igreja e na direção dessa orientação, tratando então de demonstrar que a experiência dos próprios Gálatas e a própria Escritura dão testemunho desse evangelho pregado pelo próprio apóstolo. O que a gente leu nos versos primeiros do capítulo 3, vão falar então desse apelo que Paulo faz à experiência dos próprios Gálatas. E depois do verso 6 até o final do verso 29, ele vai usar a Escritura para dar testemunho de que o evangelho que ele pregou, o evangelho que ele defendeu, é o evangelho da graça de Deus e ele é suficiente para salvar o pecador. O ponto que Paulo vai então tratar aqui nesses primeiros versos do capítulo 3 é tentar explicar para a gente por que os Gálatas, que eram crentes verdadeiros, se deixaram seduzir, fascinar por aquela mensagem trazida pelos falsos mestres. Mas a questão aqui é responder por que tem gente que depois que experimenta o evangelho da graça, depois que entende que a salvação é pela graça por meio da fé, independente das obras, por que essa gente, depois de algum tempo, acaba sendo seduzida e levada para apregoar e ensinar e aceitar versões de evangelho que são exatamente contrárias a essa versão verdadeira, genuína e bíblica, divina, pregada pelos apóstolos? A questão é por que tem gente que começa pela graça e se volta para as obras? Por que tem gente que parece ter aceitado o evangelho da maneira como ele é, simples, direto e claro, e depois de um tempo se fascina por aquilo que é falso, espúrio,
aquilo que é misturado. Por que tem gente que depois de um tempo troca o certo pelo incerto, a verdade de Deus pela mentira de Satanás, a paz pela intranquilidade, a certeza pela dúvida, o regozijo pelo medo, a liberdade pela escravidão? Você conhece tão bem quanto eu gente que experimentou esse evangelho e depois de um tempo foi seduzido por outras versões falsas do evangelho. Qual é a explicação para isso? O que está por trás desse comportamento? De que maneira a gente deve entender o que está acontecendo com essa gente? Da mesma maneira que a gente tem que entender o que estava acontecendo com a igreja da Galácia. A resposta de Paulo é uma só. A resposta aparece para a gente logo no primeiro verso. Olha como é que ele chama os irmãos da Galácia. Ó Gálatas, fala bem alto, irmão. Pode falar bem alto com vigor, assim. Ó Gálatas, qual era o problema dos irmãos da Galácia? Eles eram? Tá aí, esse é o problema. O problema era que havia insensatez nessa atitude deles. Vamos olhar com bastante cuidado essa palavra. O que é insensatez? Essa é uma palavra bem específica aqui nesse texto. E Paulo está dizendo assim, olha, o problema de vocês é que vocês são insensatos. E para a gente não ter dúvida, ele repete isso no verso 3, né? Sois assim insensatos. Eu li o texto com uma certa pungência, né? Porque eu não imagino Paulo falando disso assim. Ah, vocês são tão insensatos. Não. Eu vi assim, aquela imagem do papai que está brigado com o filho e quer dar ele uma dura, não é? Seus insensatos. O problema de vocês é de insensatez. E essa palavra aqui quer dizer que, primeiro, eles não foram só vítimas dos falsos mestres. A gente tem a tendência de falar que aqueles que são seduzidos pelo falso ensino são vítimas, não é? É tudo vítima, não sabe o que está fazendo. Não é bem verdade. Não é vítima coisa nenhuma. Pelo contrário, tem uma parcela de responsabilidade que cai no colo de quem se deixa seduzir. Essa parcela de responsabilidade tem a ver com essa insensatez. O sujeito foi para lá porque ele foi vítima, foi seduzido. Não, irmão. Ele foi insensato. E essa insensatez é a parcela de contribuição dele. Você já ouviu essa expressão? É juntar a fome com a vontade de comer. Hoje eu estava na casa de um irmão aqui da igreja que eu juntei essas duas coisas, a fome com a vontade de comer. Aqui havia, por parte dos falsos mestres, o desejo de mentir, de enganar, e havia por parte da igreja na Galácia, desejo de ser enganada. Insensatez. E aqui, faltou a eles discernimento, faltou a eles negligência, ou melhor, sobrou neles negligência. A ideia aqui é que faltou a esses irmãos bom senso para avaliar com um pouco mais de critério o que aqueles falsos mestres estavam ensinando. Irmãos, eu estou convencido de que 99% dos problemas que assolam a igreja hoje em dia se resolveriam se os crentes tivessem um pouco mais de bom senso. Se nós tivéssemos mais a preocupação de avaliar com critério o que está sendo dito para a gente, o que está sendo ensinado para a gente. Se a gente fosse menos negligente da maneira como foram os irmãos da Galácia. Deixa eu dar só um exemplo disso, um exemplo que eu li, e uma história que retrata bem esse ponto, irmãos. Você sabe que as notas, as cédulas de dinheiro no Brasil têm animais, né? Por exemplo, a nota de R$2 tem
Eu não lembro mais, ó. Tem uma tartaruga. A nota de R$5 tem uma garça. A nota de R$10 tem uma arara. A nota de R$20 tem um mico. A nota de 50, uma onça. E a nota de 100, um peixe, que é uma garopa. Um pastor dessas igrejas neopentecostais, querendo usar a lógica das notas e das figuras que aparecem nela, usou o seguinte argumento com a sua igreja, em um desses lugares onde a teologia da prosperidade é ensinada à torto e à direito. Irmão, não dê para Deus R$2, senão a bênção será para você como uma tartaruga. Chegará a você tão lentamente como uma tartaruga. Irmão, não dê R$5 para Deus, porque a garça gosta de andar no mangue. E o irmão quer ser alguém que vive no mangue? Não dê para Deus R$10, irmãos, porque R$10 é arara. E arara voa abaixo, irmão. Não voa abaixo não, irmão. Não dê para Deus R$20. Vai pagar mico para o Senhor? Não dê para Deus R$50, irmão. Porque R$50 é a onça. E a onça está em extinção. Sua bênção vai estar em extinção, irmão. Dê para Deus R$100. Sabe por quê? Porque R$100 é o peixe. E o peixe é símbolo do cristianismo. Você quer ser abençoado com peixe, irmão? Dá 100. A gente ri para não chorar, né, irmãos? Sabe que depois dessa proposta, um monte de gente diz aleluia, amém e glória a Deus. Sabe o que é isso, irmãos? Insensatez. Quanta insensatez. E esse tipo de coisa corre frouxo no nosso meio. Quanta insensatez. A insensatez dos Gálatas era ainda pior. Porque Paulo disse assim, olha, quem foi que fascinou vocês? No verso 1. Quem foi que fascinou vocês? Essa expressão aqui, fascinar, irmãos, é seduzir. Seduzir pelo engano. Aqui é uma menção ao que aqueles falsos mestres estavam fazendo. Seduzindo, enganando a igreja pelo ensino. É curioso isso, né? É bom que a gente lembre que às vezes as versões falsas do evangelho são muito sedutoras. Muito sedutoras. Nem sempre o que reluz é ouro. Nem sempre aquilo que fascina é verdadeiro. E Paulo está dizendo, quem foi que fascinou vocês? Vocês, a quem ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado. Aqui é uma menção ao trabalho dele como pregador. Ele pregou a palavra para eles, ensinou para eles o evangelho. Isso foi de uma maneira tão clara, tão evidente, tão cinematográfica, para usar essa expressão aqui, de maneira tão real, que ele foi capaz de produzir na mente deles uma imagem daquilo que Cristo faz pelos pecadores no evangelho. Esse é o objetivo de toda a pregação. A pregação quer fazer os seus ouvidos enxergar. Ele está dizendo que a pregação dele produziu um efeito tão duradouro, tão real, tão vívido, que eles tiveram como que a imagem diante dos olhos do Cristo crucificado, se oferecendo para os pecadores e se oferecendo por pura graça a esses pecadores. E aqui, irmãos, eu quero chamar a atenção para uma coisa. Mesmo gente que foi exposta a uma mensagem tão clara do evangelho, pode ser seduzida e enganada pelos falsos mestres. Nenhum de nós está livre da possibilidade de sermos tragados por esse fascínio. Mesmo que a gente tenha tido uma exposição de tamanha vivacidade do evangelho. Aconteceu isso com os Gálatas. Quem pregou lá, irmãos, foi ninguém menos do que o próprio apóstolo Paulo. E ainda assim, eles foram seduzidos e enganados
pela insensatez deles. Segunda coisa que me chama a atenção nesse primeiro verso é que não me deixar de considerar que essa mesma insensatez vem se repetindo hoje muitas e muitas vezes, irmãos. Como eu lamento quando eu vejo gente que foi ensinada no Evangelho da Graça e que depois, com o tempo, vai se afastando, se afastando, se afastando e se afastando. O ponto é, o que faltou então? O que eles não fizeram que deveriam ter feito? Quais são os critérios que eles negligenciaram? De que maneira essa mesma insensatez deve ser evitada e prevenida no nosso caso? Porque, olha, irmãos, se a gente não tomar as medidas que Paulo exige que aqueles irmãos o façam, nós corremos o risco de cometer o mesmo erro. E eu vou mostrar para você que Paulo dá duas orientações àqueles irmãos. O primeiro é esse que a gente vai considerar hoje. Paulo quer que eles olhem para a experiência que o Evangelho produziu na vida deles mesmos. A ideia aqui é que eles deveriam ter comparado aquilo que o Evangelho falso estava oferecendo e aquilo que o Evangelho verdadeiro já havia dado para eles. Eu vou usar aqui uma ilustração que pode nos ajudar nesse ponto. Toda vez que a gente tem uma proposta que faz mudanças drásticas da nossa vida, a gente deveria pensar assim sempre, né? Isso aí que está sendo proposto vai me fazer mais feliz do que eu já sou? Vai trazer para mim mais benefícios do que eu já tenho? Porque senão, não me interessa. Se sim, estou aí. Não é assim que a gente faz? Tem um ditado até popular que diz assim: mais vale um pássaro na mão do que dois voando, né? Mas é melhor que você tenha os dois na mão. Se a proposta vai fazer você ficar sem nenhum pássaro na mão, não te interessa. Porque é melhor ficar com um na mão do que dois voando. Sabe qual foi o problema da igreja da Galácia? É que a proposta que estava sendo feita era que eles deveriam ficar com dois pássaros voando, e sem nenhum deles na mão. Mas ainda assim se deixaram seduzir. Inclusive esse é o papel do sedutor, né? Ele vai te fazer acreditar que é melhor ficar com dois pássaros voando do que um na mão. Primeiro Paulo está dizendo assim: era importante que vocês tivessem parado para comparar o que estava sendo oferecido com aquilo que vocês já haviam recebido. Se vocês tivessem feito essa comparação, não teriam sido enganados. E ele vai ajudá-los a entender isso a partir de 4 perguntas que ele faz no texto para aquela igreja. Você vai ver que ele faz perguntas que já são perguntas acompanhadas da própria resposta. A gente chama isso de pergunta de retórica. Pergunta só para poder confirmar que a resposta é óbvia para todo mundo. E essas 4 perguntas servem para denunciar a insensatez deles. Vocês foram tão insensatos que não pararam para pensar que essa proposta dos falsos mestres não acrescenta em nada o que o Evangelho já oferece para vocês de graça e pela fé no Senhor Jesus. Vamos olhar rapidinho quais são essas 4 perguntas? Veja como é que Paulo introduz isso no verso 2. Primeiro ele diz assim: quero apenas saber isso de vós. Para pensar o que eu quero saber de vocês. E a primeira pergunta é essa aí: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Qual é a resposta a essa pergunta, irmãos? Eu e você recebemos o Espírito Santo pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Quem recebeu aqui pela pregação da fé, levanta a mão, irmão.
Louvado seja o nome do Senhor, porque eu estava com medo já. Pode abaixar. Quem recebeu pelas obras da lei? Ninguém, né, irmão? Porque ninguém recebe o Espírito pelas obras da lei. O que o evangelho falso estava dizendo é que para receber o Espírito, tinha que fazer o quê? Observar a lei. Só que ninguém recebe o Espírito pelas obras da lei. E aí Paulo está perguntando, o que vocês estão fazendo? Vocês estão agora observando as obras da lei, imaginando que vão receber alguma coisa que vocês já receberam pela pregação da fé? Vocês estão preferindo um caminho que na verdade não produz aquilo que a pregação da fé já produziu na vida de vocês? Eu fico espantado, irmãos, que Paulo está dizendo assim, vocês são agora mais felizes e seguros do que eram? Essa observância da lei trouxe para vocês alguma coisa que o evangelho já não lhes deu? O que está acontecendo com vocês? O Espírito Santo veio para vocês pela pregação que eu fiz. E a pregação que eu fiz baseava-se tão somente na fé. Que história é essa? Que caminho é esse que vocês estão trilhando? Olhem para a vida de vocês. Avaliem o que o Evangelho já fez. Vocês se darão conta de que isso tudo não faz o menor sentido. Eu vou tentar fazer aqui uma ilustração que ajude a gente nesse ponto. Agora, esses dias, feriado dia 12 de outubro, eu vi na TV uma coisa que acontece muito no Brasil, que é a peregrinação dos devotos da Senhora Aparecida. E você sabe que no Brasil há inúmeros devotos que se dirigem para a catedral, que fica lá na cidade de Aparecida do Norte, interior de São Paulo. E muitos deles vão a pé, caminham por dias, 2, 3 dias. Fazem caminhadas longuíssimas. E quando você para entrevistar essa gente toda, todas elas dizem assim, eu estou fazendo isso, ou para receber alguma bênção, ou para demonstrar alguma gratidão por algo que eu recebi da parte dela. É curioso que a lógica que elas usam é sempre essa. Eu faço uma obra e como resultado disso, eu recebo a tal bênção. Imagine que você parasse uma pessoa dali e perguntasse assim, o que você está fazendo? Ela desse para você a explicação. Aí você perguntasse assim, e de onde você veio? Eu era de uma igreja batista. Acreditava no evangelho que me dava tudo pela fé, pela graça. E agora eu estou fazendo isso aqui porque eu acredito, a partir de agora, que eu estou recebendo as coisas que eu recebo a partir dessa minha obra que eu realizo. Aí você perguntasse para ela, caramba, mas você não recebia tudo de Deus pela fé e pela graça? O que essa nova caminhada que você está fazendo oferece para você diferente daquilo que você já tinha? É isso que Paulo está perguntando para a igreja da Galácia. Que caminho é esse que vocês estão trilhando? Esse caminho não oferece nada de novo. Nada que o evangelho já não tem garantido para vocês. Segunda pergunta que ele faz é na mesma direção. Ele diz ainda, sois assim insensatos, verso 3, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne. Aqui tem duas coisas que são muito importantes a gente entender. Primeiro, ele mais uma vez chama eles de insensatos, porque a insensatez se revela na resposta a essa pergunta. E mais uma vez eu pergunto, quem começou pelo Espírito, não pode se aperfeiçoar na carne. Não faz o menor sentido. Vocês começaram muito bem, mas estão terminando muito mal. Vocês começaram da maneira certa, mas estão se desviando tanto do caminho, que imaginam que agora estão até se aperfeiçoando, porque essa era a linguagem que os falsos mestres usavam. Esse caminho que eles ofereceram, um caminho mais excelente. É sempre assim. Tudo que é falso quer parecer mais reluzente, mais verdadeiro, mais sedutor do que a própria verdade.
Todo mundo que ensina mentira quer tornar a mentira mais atraente do que a própria verdade, dizendo até que a mentira faz por você o que a verdade é incapaz de fazer. Ele então faz essa provocação. Agora esse caminho aí vai aperfeiçoar vocês, é? A carne aperfeiçoa alguém? Ele está aqui fazendo um contraste, né? Espírito e carne. Essas palavras são importantes no Novo Testamento. O espírito é a vida de paz, de alegria, de liberdade, de fé, de vida plena no Senhor Jesus Cristo. Daqueles que sabem que é apenas a fé nele, e exclusivamente nele, que traz o pecador essas coisas. O caminho da carne é o caminho da escuridão, das trevas, da escravidão, da morte, da culpa, do medo, da dor. Esse caminho é o caminho daqueles que acreditam que podem se aperfeiçoar diante de Deus por conta própria, mas só resultam disso afastamento do Senhor. Paulo está dizendo assim: eu não consigo entender como é que vocês que começaram pelo Espírito se deixaram agora seduzir pelo engano que fez vocês acreditarem que a carne pode aperfeiçoá-los de alguma maneira. Não pode, irmãos. Nós não podemos nos transformar em seres humanos melhores por conta própria. Essa é uma obra que só o Espírito é capaz de fazer em nós. Paulo então está mais uma vez usando a mesma lógica. A insensatez de vocês foi ter começado pelo Espírito e ter se afastado na direção da carne. Terceira pergunta: terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade foram em vão? Terá sido em vão tudo que vocês fizeram até aqui? Tudo que eu realizei na vida de vocês foi em vão? Serviu para nada? Não prestou para nada? Não serve para coisa nenhuma? E ele está chamando a atenção para tudo que eles sofreram. Aqui o verbo seria melhor traduzido como experimentaram. Tudo que vocês experimentaram não serviu para nada. Olha para a experiência de vocês. Veja o que Deus já fez na vida de vocês pela pregação da fé. E percebam que tudo que Ele fez não foi em vão. Não se compara ao que esses falsos mestres, esse falso evangelho tem para oferecer. A insensatez de vocês é que vocês nunca pararam para olhar para a vida de vocês e procurar, avaliar nesses termos o que Deus já fez. Irmãos, como a gente precisa ser lembrado disso? Porque às vezes a gente ouve determinadas inverdades sendo apregoadas em nome de Deus, que jogam para escanteio tudo que Deus já fez na sua vida. Não é assim? O discurso é sempre o mesmo. Hoje para frente, tudo vai mudar. Meu irmão, mas eu não quero mudar. Deus já veio mudando a minha vida há um bom tempão. Não, agora vai acontecer. Agora vai realmente ser diferente. Eu estou até usando essa teatralização aqui, irmão. Parece que agora tudo que eu experimentei tem que ser desprezado. É de agora para frente que o negócio vai acontecer. E é todo domingo a mesma história. E nunca acontece nada. Irmão, calma bem. Primeiro tem um erro nessa mentalidade. E o que Deus já fez, irmão? E quando eu estava lá no mundo e Deus me chamou pela sua graça, pelo seu amor, Ele me revelou o seu Filho. Eu ouvi a pregação da fé e ela transformou a minha vida. Isso tudo. E o que o Evangelho fez na minha família, com meu marido, com a minha filha, com a minha casa, eu jogo isso tudo fora? Agora isso tudo não tem importância? Paulo está dizendo, vocês tinham que parar para pensar nisso, e teriam que verificar que nada do que o Evangelho falso tem para oferecer, o Evangelho verdadeiro já não deu para vocês. Última pergunta, no verso 5.
Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Como é que Deus opera na sua igreja? Pelas obras da lei ou pela pregação da fé, irmãos? Pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Pela pregação da fé, irmão. Deus não está obrigado a nos abençoar por aquilo que nós oferecemos a Ele. Ele nos abençoa na medida da nossa fé. Fé, irmão. Não é ritual, não é corrente, não é oração forte, não é data comemorativa. É fé, irmão. É fé. E a igreja tem que entender, como os Gálatas não entenderam, que Deus opera milagres e concede o seu Espírito à igreja, não com base nas obras da lei. Nós não compramos as bênçãos de Deus, não determinamos, não exigimos, não dizemos nada parecido com isso. Nós fazemos a pregação da fé, irmão. A fé que confia e repousa num Deus que é soberano e é muito mais sábio do que nós. Paulo está dizendo, Deus já fez tanta coisa no meio de vocês, a igreja da Galácia, e fez tudo isso pela pregação da fé. Como é que vocês agora estão indo para a pregação das obras da lei, imaginando que esse é o caminho que Deus usará para continuar abençoando, dirigindo, sustentando a vida de vocês? Acho que tá bom até aqui, irmãos, mas eu queria terminar fazendo algumas aplicações. Permita-me fazer aqui 4 aplicações, eu serei breve nisso para a gente poder depois então celebrar a ceia. Primeira aplicação. Amados, que Deus nos livre da insensatez dos Gálatas. Amados, se eu pudesse fazer hoje uma oração por você e por mim, pediria a Deus que Deus nos livre de um comportamento tão insensato como o dos Gálatas. Que a gente se lembre que a insensatez pode nos levar ao fascínio do engano, nos levar a confiar na carne, ao invés de confiar exclusivamente em Cristo, nas nossas obras como meio de salvação, a anular a experiência da fé, e nos fazer acreditar que as bênçãos divinas estão condicionadas aos nossos sacrifícios. Deus nos livre desse engano. Deus nos livre desse engano. Deus nos livre desse engano. Amém, irmãos? E amém foi fraco, hein? Amém, irmãos? Que bom. Segunda aplicação. Que aprendamos a identificar o falso ensino dos nossos dias e não cometamos o mesmo erro dos irmãos da Galácia. Lembre uma coisa, irmãos. O evangelho verdadeiro liberta verdadeiramente. O evangelho verdadeiro destrói o jugo da escravidão. O evangelho verdadeiro não depende de sinais exteriores. O evangelho verdadeiro está ligado a Cristo e somente a Cristo. O evangelho verdadeiro procede do Espírito. O evangelho verdadeiro produz esperança. O evangelho verdadeiro é recebido pela fé. O evangelho verdadeiro está acima de todo e qualquer ritual. Já o falso, irmão. O falso. Primeiro, não procede de Deus. Segundo, é popular e fascinante. Terceiro, confunde. Quarto, perturba. Quinto, não promete nada, absolutamente nada, além daquilo que já temos recebido no verdadeiro. E sexto, o evangelho falso destrói a simplicidade da obra de Cristo. Terceira aplicação. Que Deus nos livre de algumas versões falsas do evangelho que circulam entre nós nos nossos dias. E aqui,
Eu vou dar para você uma lista desses falsos evangelhos. Que Deus nos livre do evangelho católico romano, onde a obra é maior que a graça. Que Deus nos livre do evangelho das seitas, que desprezam a obra de Cristo. Que Deus nos livre do evangelho neopentecostal, que inclui esquisitices ao simples evangelho da graça. Que Deus nos livre do evangelho da prosperidade, que não pode cumprir o que promete. Que Deus nos livre do evangelho dos curandeiros, de curas que não curam, mas que só escravizam. Que Deus nos livre do evangelho de certos caminhos da graça, que não tem graça nenhuma. Que Deus nos livre dos evangelhos dos judaizantes modernos, que insistem em acrescentar rituais no lugar da suficiência da obra de Cristo. Que Deus nos livre do evangelho da reencarnação, que ignora e despreza a encarnação do Verbo eterno de Deus. Amados, que nós fiquemos tão somente com o simples, o velho e bom evangelho da graça de Deus, onde o pecador é aceito pela fé em Cristo, e nada mais além disso. Amados, que sejamos livres de todas essas versões que circulam e povoam a mente e o coração de muita gente insensata nos nossos dias. E eu quero dirigir a minha última aplicação àqueles que ainda não experimentaram esse evangelho. Gente que talvez esteja sendo enganada e seduzida por essas versões, irmãos. Gente que talvez esteja até frequentando essa igreja e imaginando que a gente deveria andar na direção dessas versões aí. Pastor, a gente podia aqui ter um pouco mais de coisas que aparecem por aí, e tal, e coisa e tal. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu amado, com todo o amor do meu coração. Deixa eu dizer uma coisa para você, que está sendo seduzido, talvez até esteja sendo enganado. Amado, Deus nos salva tão somente pela fé que repousamos, que confiamos, que depositamos no Senhor Jesus. Amado, o evangelho da graça de Deus garante vida eterna, perdão, salvação, perdão pleno e completo para todo e qualquer pecador, independente das circunstâncias, do estado, da vida que ele levou. Deus garante, através da obra meritória do seu Filho, através da morte, da cruz, do sangue, da entrega dele plena e completamente, que todo e qualquer pecador que se apropria da mensagem desse evangelho, crendo e se arrependendo dos seus pecados, isso, amado, garante a todo e qualquer pecador vida eterna. Não há nenhum outro acréscimo que se faça necessário a essa verdade. Ele disse na cruz do Calvário: tudo está consumado. De maneira que ele não deixou absolutamente nada para nós fazermos. Nós que somos pecadores incapazes, dependemos exclusivamente dele para a nossa salvação. Amado, se você está sendo seduzido a entender o evangelho de maneira diferente disso, eu apelo a você, que você não se deixe enganar por nada que o evangelho da graça já não te garanta, no sacrifício, na morte, na vida e na obediência de Jesus. Por isso eu quero convidar a todos os irmãos, todos que estão aqui e que já deram pública profissão de fé, através do batismo, e entendem que o pecador é salvo tão somente pela graça de Deus e pela fé em Cristo, a se alimentarem dessa verdade nessa noite, a não se deixarem seduzir por qualquer outra forma, por qualquer outra verdade que afaste de nós a simplicidade do evangelho.
A você, eu convido, adiante do Senhor Jesus, comer do pão e beber do cálice juntamente conosco nessa noite.